Bom, vamos lá. A aula está sendo gravada, como sempre, para aqueles que não podem acessar agora, assistem em outro momento, tá? Bom dia, João Vitor. Vou resolver exercícios com vocês, tirar dúvidas, né, caso apareça. Vou colocar o exercício na tela para a gente visualizar. E aí, assistiu o vídeo? Sim. Josi assistiu. Só ela. Islane. Carolina entrou agora aí. Giovana também assistiu. Felipe também. Suziara. Chegou aí na área também. Bom dia. Bom dia. Já estão vendo o exercício na tela, gente? Tô. Pronto. Sim. Pronto. Então, vamos começar a corrigir. Como sempre, eu vou ler aqui e depois vocês me dizem qual é a opção correta, falando ou digitando aí no chat, tá? Então, exercício sobre o período joanino, questão da Universidade Estadual do Ceará, sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, é correto afirmar que, ou seja, está falando da vinda, a corte é a família real. Então, está falando sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Sobre isso, é correto afirmar que, letra A, ocorreu sem nenhum transtorno para a população do Rio de Janeiro, que recepcionou os nobres portugueses de forma planejada, sem que houvesse necessárias grandes mudanças na cidade. B, teve como causa direta a invasão das tropas francesas ao território português, como forma de forçar a adesão do país luso, ou seja, luso é português, ao bloqueio continental. Gente, quando vocês ouvirem falar de luso, ou nos vestibulares, é porque antigamente Portugal se chamava Lusitânia, tá? Então os portugueses também são chamados de lusos. Então a letra B está dizendo que a vinda da família real ocorreu por causa da invasão das tropas francesas ao território português, tá? Letra C, foi provocada pela ameaça inglesa de invasão ao Brasil, caso Portugal aderisse ao bloqueio continental, ao comércio britânico, imposto por Napoleão Bonaparte no Decreto de Berlim, emitido em 1806. Letra D. Somente foi realizada como forma de garantir o cumprimento do Tratado de Fontainebleau, assinado com a França, que garantia a mudança para o Brasil no caso de ameaça espanhola a Portugal. Então, em relação à vinda da família real portuguesa, qual é a opção correta aí? Gislane falou que é a letra B. Alguém mais? Josiane também marcou a letra B. Qual foi a opção correta em relação à vinda da família real portuguesa para o Brasil? Kaelane também disse letra B. Giovana também. Parece que não tem ninguém com dúvida, não, pois estão marcando a mesma opção. Vamos lá. Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu justamente por causa da invasão das tropas francesas ao território português. Vocês viram que D. João, o príncipe regente, ele não era rei porque a rainha ainda estava viva, a Dona Maria Louca. Então, ele ficou naquela, né, sem querer romper os laços comerciais com a Inglaterra, porque Portugal dependia da Inglaterra, tá? Então, ele continuou fazendo comércio de forma clandestina. Napoleão, que havia ordenado terminar essa relação comercial, descobriu e mandou as tropas francesas invadirem Portugal. Então, a família real, ó, fugiu para o Brasil e chegou aqui em 1808, tá bom? Então, a letra B é a opção correta da primeira questão. Vamos à segunda. Em 1808, a família real portuguesa, fugindo do cerco napoleônico, transferiu-se para o Brasil, que, de colônia,
se tornou sede da monarquia e do vice-reino. Os 13 anos durante os quais a corte permaneceu no Rio de Janeiro tiveram grande importância política e econômica e foram seguidos pela Declaração da Independência do Brasil em 1822, assunto da próxima aula. Uma das principais características socioeconômicas desse período, ou seja, do período joanino, foi. Então, uma das principais características do período joanino foi, letra A, diminuição do fluxo de mercadorias. Letra B, início do ciclo econômico da borracha. Letra C, abertura dos portos ao comércio exterior. Letra D, ampliação das relações bilaterais com os Estados Unidos. Letra E, elevação do Brasil à condição de protetorado da Inglaterra. Então, qual dessas opções é uma característica do período joanino? Giovana falou letra C. Mais alguém? Josiane falou letra A. Carane está raciocinando. Então, qual dessas opções é uma característica, né, do período joanino? Mais alguém? Só duas pessoas se pronunciaram. Dislane falou C. Então, vamos lá. Tem pouca gente participando hoje. É o seguinte, a colega Josiane falou letra A. Josiane, não diminuiu o fluxo de mercadorias, aumentou. Porque o Brasil abriu os portos e passou a receber navios do mundo todo. Então, o Brasil antes só tinha comércio com Portugal, e agora tem comércio com todo mundo. Então, a tendência é que mais mercadorias cheguem, porque você está fazendo comércio com mais pessoas, mais países. Tá bom? Então, a letra A não tinha como ser. E a resposta certa é a letra C mesmo. Né? Ocorreu a abertura dos portos. Por que D. João permitiu o Brasil fazer comércio com outros países? Porque o Brasil não podia mais fazer comércio com Portugal. Né? Portugal estava na mão de Napoleão. Então, o Brasil passou a fazer comércio com diversos países, principalmente com a Inglaterra. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Vamos adiante, então. Terceira questão. No ano de 1808, a corte portuguesa instalou-se no Brasil. A partir desse momento, um processo de desenvolvimento científico-cultural ocorreu, com a fundação de instituições como Biblioteca Pública e Imprensa Régia. Ou seja, que está falando que foi criado, viu, na época da família real no Brasil. Também foram criados, com o passar do tempo, diferentes cursos, como o de Academia Real Militar e da Faculdade de Medicina. Marque a alternativa que demonstra o principal objetivo do governo ao instituir o desenvolvimento desse curso. Ou seja, com que objetivo esses cursos foram criados no Brasil? Essa é a pergunta. Letra A. Fortalecer o sistema público da educação brasileira existente desde a fundação das primeiras vilas. Letra B. Fortificar a colônia contra os ataques de esquadras inglesas, formando quadros para o exército. Letra C. Desenvolver novas tecnologias para a crescente indústria portuguesa. Letra D. Controlar a imprensa local através da censura. Letra E. Formar recursos humanos para atender às necessidades da corte. Repetindo, com que objetivo foram criados esses cursos no Brasil? Né? Que letra você marcaria? Josiane falou letra A. Giovana falou letra E. Suziara falou letra E também. Felipe falou letra B.
Kailane falou letra E. Vamos corrigir. Bom, vamos começar pela letra A, que Josiane falou. Josiane falou que esses cursos foram criados para fortalecer o sistema público da educação brasileira. Josiane, só para tirar essa dúvida, viu? Não existia a educação pública brasileira. Essas primeiras faculdades aí, ó, eram pagas, tá? Era para os ricos. Tá? Pobre não tinha vez, pobre não tinha educação naquela época. Então, não era para fortalecer a educação pública, porque não tinha educação pública no período que o Brasil era colônia, tá bom? Felipe falou letra B, esses cursos foram criados para fortificar a colônia contra os ataques de esquadras inglesas. Não. Por que que não é? Porque o Brasil não tinha nenhum problema com a Inglaterra. Pelo contrário, o Brasil era aliado da Inglaterra. Tá? Lembre-se que o Brasil fez o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra para favorecer a Inglaterra a vender mercadorias no Brasil. Então, o Brasil não precisava se defender de um país que era amigo. Tá bom? Então, a letra B não está correta. Como ninguém falou nenhuma outra letra, não vou nem olhar a C e a D. Letra E. Esses cursos foram criados para formar gente, formar recursos humanos. Antes, os filhos dos ricos iam estudar em Portugal. Mas não podiam ir mais, porque Portugal estava nas mãos de Napoleão. Então, foi o jeito de formar cursos aqui no Brasil, para que esse pessoal estudasse e formasse aqui no Brasil mesmo. Antes, os cargos mais altos do Exército, o pessoal era formado em Portugal e vinha para cá. Não podia mais vir, porque Portugal estava na mão de Napoleão. Então, esses cargos altos do Exército tinham que ser formados na escola militar, que foi criada aqui no Brasil mesmo. Tá bom? Então, a letra E é correta. Formar recursos humanos para atender às necessidades do governo aqui no Brasil. Tá bom? Essa é a letra correta. Vamos passar para a próxima questão. Questão do Enem. Leia o texto. Eu, o príncipe regente, ou seja, Dom João, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela, as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Vamos traduzir. Dom João, ele estava assinando o Alvará de 1808, que liberava indústrias, fábricas no Brasil. Antes era proibido o Brasil ter fábricas. O Brasil era obrigado, por ser colônia, a comprar mercadorias de Portugal. Mas o Brasil não podia mais comprar mercadorias em Portugal, porque Portugal estava na mão de Napoleão. Então, quando ele chegou aqui, ele revogou, ele anulou a lei que proibia fábricas no Brasil. Então, a partir de agora, as fábricas eram permitidas no Brasil. O Brasil podia produzir suas próprias mercadorias. Tá? Mas vamos continuar aqui embaixo. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou, não deu certo. Que características desse período explica esse fato? Ou seja, Dom João liberou fábricas no Brasil, mas isso não deu muito certo. Por que não deu certo? Letra A. Devido à ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Letra B. Devido à dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Letra A. A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Letra D. O confronto entre França e Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Letra E. O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias portuguesas. Vou repetir para ficar claro. Dom João liberou fábricas no Brasil, porém não deu muito certo. Por que não deu certo? Que letras vocês marcariam para justificar não ter dado certo essas fábricas no Brasil? Dislane e Giovana falaram a letra B. Josiane também. Felipe. Kailane também.
Todo mundo indo de letra B, Suziara também. Então, vamos ver. Presta atenção. Júlia falou letra B também. Bom, vocês se lembram, quando assistiram aí a videoaula, que eu falei que em 1810 foi acertado o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Esse tratado criava novas taxas de impostos. Mercadorias vindo de vários países pagavam 24% de imposto para vender no Brasil. Mercadoria de colônias portuguesas pagaria 16% de imposto para vender no Brasil. Mercadorias vindas da Inglaterra ou inglesas pagariam 15% de imposto para vender no Brasil. Ou seja, como as mercadorias inglesas pagavam menos impostos, elas eram mais baratas e vendiam mais. Pergunto a vocês: vocês iriam comprar aqui no Brasil as mercadorias brasileiras caras ou as mercadorias inglesas baratas? Me respondam aí. Barato? Fala aí, não, Josiane, que não deu para ouvir. As baratas. As mais baratas que eram as inglesas. Então, eu já respondi para vocês por que as fábricas no Brasil não deram certo. Porque as mercadorias inglesas eram mais baratas. Ou seja, Dom João, se por um lado liberou o Brasil a ter fábricas, por outro lado, não protegeu essas fábricas dos produtos que vinham de fora. Os produtos ingleses eram mais baratos. Então, não compensava ter fábricas no Brasil. Não tinha como concorrer com os produtos ingleses. Só que D. João era capacho da Inglaterra. Então, favoreceu a Inglaterra, prejudicou as indústrias brasileiras, tá bom? Então, a correta é a letra B. As indústrias não deram certo no Brasil devido à dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre o comércio brasileiro, sobre suas redes de comércio. Ok? Acho que ficou claro. Vamos à última questão. Fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns, não diferentes do que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de secos e molhados. Mas, em geral, os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso a retalhistas nativos ou franceses. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta, as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de Birmingham. Podem se obter um pouco mais caro do que em nossa terra, nas lojas do Brasil. Estão vendo aí, ó? Pode se obter um pouco mais caro do que em nossa terra, nas lojas do Brasil, ou seja, os produtos brasileiros eram mais caros. Esse trecho diário da inglesa Maria Graham refere-se à sua estada no Rio de Janeiro em 1822 e foi descrito em 21 de janeiro deste mesmo ano. Essas anotações mostram alguns efeitos. Então, o que significam essas anotações aí? Essas observações feitas por Maria Graham? Isso foi consequência dos atos de navegação de 1651, que retirou da Inglaterra o controle militar e comercial dos mares do norte, mas permitiu sua interferência nas colônias ultramarinas do sul. Trata-se do Tratado de Methuen, de 1703, que estabeleceu a troca regular de produtos portugueses por mercadorias de outros países europeus, que seriam também distribuídas nas colônias. C. Trata-se da abertura dos portos do Brasil às nações amigas, decretada por Dom João em 1808, após a chegada da família real portuguesa à América. Trata-se do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que deu início à exportação de produtos do Brasil para a Inglaterra e eliminou a concorrência hispano-americana. Trata-se da ação expansionista inglesa na América do Sul, gradualmente anexada ao Império Britânico após sua vitória sobre as tropas napoleônicas em 1815. O que vocês acham? Essas observações aí do comércio inglês no Brasil, está se referindo a que coisa aí? A que opção?
Gislane falou C? Giovana falou D. Kailane não quis se comprometer. Josiane falou D, Suziara ficou em dúvida entre C e D. Bom, vamos lá. Essa questão é um pouco complicada, porque... Bom, todo mundo ficou em dúvida entre a C e a D. O que diz a letra D? Aqui fala do Tratado de Comércio e Navegação de 1810. Tá? Se a questão fosse até aqui, seria correto. Mas o erro está aqui. Ó. O Tratado de Comércio e Navegação permitiu que os ingleses vendessem mercadorias mais baratas no Brasil. Só que aqui diz que deu início à exportação dos produtos brasileiros lá para a Inglaterra. Não. O Tratado de Navegação não é que os produtos brasileiros fossem lá vendidos na Inglaterra. O Tratado de Comércio e Navegação é que os produtos ingleses pagassem menos impostos no Brasil. Ok? Então, esse é o erro dessa questão. Então, termina sendo correta a letra C. Porque é o seguinte, quando foi aberta os portos brasileiros, as mercadorias inglesas já vieram para cá. Depois, com o Tratado de Comércio e Navegação, é que eles ficaram mais baratos ainda. Tá? Então, o que ela cita aí é consequência da abertura dos portos às nações amigas, porque várias mercadorias estrangeiras começaram a ser vendidas no Brasil. Tá? Se aqui fosse até aqui, ó, aí estaria mais correto ainda, porque o Tratado de Comércio e Navegação de 1810 fala especificamente dos produtos ingleses. Tá? Mas o resto da opção está errada. Então, fica correta a letra C, que é a correta dessa questão. Me digam aí que eu não estou ouvindo a voz de vocês. O que vocês acharam do assunto? Tá difícil? Não. Tá joia. Tá bom, Giovana? E aí, me contem aí, estão tendo aula? O que está acontecendo com vocês aí? Essas 2 semanas aí da terceira idade? Ou não está acontecendo nada? Recentemente só tá tendo aula de história mesmo, online. Paciência. Bom, então... Sara diz que não sabe em que sala está. Português, né? Quem é professor de português, Gislane? Récia. Récia geralmente dá aula para os terceiros anos. E provavelmente ela deve estar com todos vocês, não sei. Gente, eu estou esperando resolver aí a situação do... Meu nome, meu pai? Do Google Sala de Aula, para eu poder aplicar as provas. Enquanto isso não for resolvendo, a gente vai vendo o conteúdo, tá bom? Mas não é tão... o ideal. Geral, você se lembra que eu fazia a prova com 2 conteúdos apenas, com 2 assuntos, mas estou aguardando aí para poder aplicar a prova para as pessoas certas, nas turmas certas, entendeu? Então, vamos vendo o conteúdo até essa questão se resolver. Até porque os vídeos estão gravados, né? As videoaulas estão gravadas, as correções também são gravadas, e quando chegar a prova, basta assistir novamente para poder revisar o conteúdo e fazer uma boa prova, como vocês sempre fizeram. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta a fazer, alguma dúvida para tirar? Até hoje eu não entendi como é que faz para ter acesso aos vídeos gravados. Como é que faz o quê, Josi? Repete aí, porque ficou baixo aqui. Para ter acesso às aulas gravadas. Essas aqui do Meet? Isso. Eu sempre coloco o link no grupo. Mas, olha, deixa eu te falar, é porque as videoaulas, elas ficam no canal. E essas aulas gravadas eu coloco no meu perfil pessoal do YouTube. Tá? Fica em lugares diferentes. Porque eu não quero misturar coisas específicas do modelo com os vídeos que todo mundo assiste.
Eu não queria misturar tudo lá no canal para não ficar embolado, entendeu? Para o canal ficar organizado. Mas eu vou colocar o link hoje dessa gravação no Meet. Aí você vai no link e vai na minha página pessoal e clica em seguir, que aí fica mais fácil você encontrar esses encontros no Meet gravado, tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não. Se não tiver, Professor, oi. vai ser um curto tempo do terceiro ano, porque a gente tá perdendo um tempo danado, porque praticamente não tá tendo aula de nada. E a maioria das pessoas nem sabem que sala estão. Só mesmo a sua matéria que tá organizada, porque de resto, não sabe nem para onde é que Mas vai. um tempo curto assim, em que sentido? Assim, em questão de tipo, porque A são unidade separadas em termina. unidades, entendeu? Tipo assim, se vai ser daqui até o final do ano, se vai ser uma Até o unidade. final do ano. Até o final Ah, do ano. Como eu já expliquei no grupo algumas vezes, vocês estão fazendo 6 unidades, viu, Gislane? Não são 4, são 6. Vocês estão fazendo 2 anos em um só. Se são 6 unidades, vocês têm que fazer 30 pontos, porque cada unidade a média é 5. Tá? Então, nós vamos somar as 2 primeiras unidades com essas 4 que tem aí pela frente. Tá? o triste é só que tem professor que chega aí, tá faltando pouco tempo para acabar a unidade e passa um monte de atividade valendo notas altas, não dá nem assunto, e aí a gente se lasca, né? Aí vocês têm que cobrar da direção, que as pessoas não estão dando aula e nem dando conteúdo. Né? Tem que ver aí porque vocês estão sendo prejudicados. Aí vocês falam quem é que está dando aula, quem é que não está, e manda ali os líderes das turmas aí, manda a relação para a direção, para que a direção cobre os professores, né? Manda para eles, manda para a coordenadora também. Se quiser, eu passo o contato da coordenadora no grupo. E aí vocês dizem, olha, X, fulano, ciclano e estão dando aula, e o resto não está dando. Diga aí, Joaquim, bom dia. Aí vocês têm que cobrar, porque já na terceira unidade, e até agora nada, né? Fica difícil. E cobrar também em relação às notas, do que não teve, do como é que vai ficar, enfim. Diga, Giovana. Não foi sem querer. Apertei aqui. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Não está tendo lista de frequência não ainda. Porque eu não estou fazendo frequência porque ainda não definiu quais são os grupos no Google Sala de Aula. Quando definir lá quais são os grupos, né, quais são as turmas, e aí eu vou fazer aquelas postagens e pedir para vocês registrarem a frequência lá. Inclusive, eu vou fazer as postagens das aulas que já aconteceram, da semana passada, dessa, para vocês registrarem a frequência em todas elas. Tá bom? Suziara, você dá uma pesquisada no Google, ouvidoria da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E aí aparece, viu? Número da ouvidoria da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Há alguma pergunta mais? Não? Pronto. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, a aula termina e vocês podem sair. Daqui a pouco eu vou postar esse vídeo aqui da correção lá no grupo e o exercício, tá? Para quem não pode assistir a aula, possa resolver em casa e anotar no seu caderno para aprender mais um pouquinho. Até semana que vem, gente. Um bom dia para todos, tá? Tchau. Valeu, professor. Valeu. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, gente.